CBN Agro, com Éder Campos. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Muito bem, 8 horas mais 3 minutos em Campo Grande. Começa o CBN Agro neste sábado, dia 11 de abril de 2020. Prazer imenso ter a sua companhia mais uma vez, ao vivo, do estúdio da Rádio CBN, aqui à rua 15 de novembro, em Campo Grande. O CBN Agro de hoje começa convidando você para participar do programa. Se você quiser assistir, acompanhar a entrevista de hoje pelo Facebook, fica à vontade, hein? Vai lá no nosso perfil no Facebook, CBNCG Oficial, e você acompanha essa transmissão ao vivo. Quer participar do programa também? Você pode mandar um WhatsApp para a nossa equipe aqui de jornalismo. 67 99932 3500. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o... E hoje vamos trazer para você uma entrevista sobre, em especial para o pecuarista, hein? Como passar pela seca sem prejudicar os índices da estação de monta em 2020. É um tema que nós vamos abordar hoje para contribuir para o pecuarista que já está de olho aí na estação de monta. E lembrando que a partir do dia 21 agora já começa o outono, né? E aí depois já vem o inverno, com isso os pastos começam a secar. É o período seco, né, que nós tratamos na pecuária. E quando nós temos menor quantidade de capim disponível para os animais, há uma tendência de o boi perder peso. Sobre esse tema a gente vai abordar com dois convidados, né? O Carlos Eduardo Ferreira, ele é médico veterinário da Ciclo Assessoria Pecuária, e com o Leandro Carriço, que também é médico veterinário, e vai bater um papo conosco, mas sobre um outro tema, né? Como o setor rural cresceu nos últimos anos e trouxe também novas oportunidades para o mercado, em especial para serviços. O Leandro é diretor do Agro Rural, é um espaço criado para atender demandas do setor rural em várias instâncias, não só na assessoria técnica, mas também outros assuntos que hoje são muito importantes dentro do setor rural, como, por exemplo, comunicação, como gestão de pessoas e também coaching. O Leandro fala sobre esse tema também no programa conosco hoje. Leandro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder, bom dia, né, aos ouvintes da rádio. É uma alegria imensa a gente poder fazer esse bate-papo hoje aqui, frente a essa conjuntura que temos vivido aí, né? É de suma importância essa troca de ideias. A gente acredita demais nesse poder da conexão, no poder de pensar juntos soluções para o agro, né? Então estamos ao teu inteiro dispor aqui e dos nossos ouvintes também. Legal, obrigado, Leandro. E bom dia também ao Carlos Eduardo, médico veterinário, que vai falar pontualmente sobre essa questão técnica, né? Como passar pela seca sem prejudicar os índices da estação de monta em 2020. Carlos, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder, bom dia, Leandro. Um prazer imenso estar aqui participando com vocês, hoje no sabadão aqui no CBN Agro. Vamos falar bastante aí sobre estação de monta, sobre essa oscilação de mercado aí do boi. Então, vamos preparar o pecuarista aí que vem tempos árduos aí pela frente. Legal. Bom, eu sempre digo que a nossa bancada aqui no sábado é um bate-papo bem descontraído, bem à vontade. Não é algo muito jornalístico, mas é assim uma transferência de informações e que contribuam para decisões do produtor rural, do setor rural. E para quem não é do setor, para entender um pouco mais como funciona o setor rural, qual o impacto que ele traz na economia. Por exemplo, a gente está vendo agora nessa situação, e tem um lado até positivo, né, dessa pandemia, é que nós passamos a nos preocupar um pouco mais com várias coisas, com várias instâncias da nossa vida. Higiene, por exemplo. Estamos mais higiênicos, né? Lavando mais as mãos, passando mais álcool nas mãos e preocupando com certos hábitos que nós tínhamos que não eram tão corretos, talvez, né? E o impacto que essa pandemia também está trazendo na economia brasileira, e eu acredito que deva haver uma mudança de comportamento. Ontem eu li um artigo sobre isso, que o mundo não vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia.
muitos hábitos serão mudados a partir dessa pandemia. Nós teremos interferências dela na economia, nos costumes, em vários hábitos que nós temos ou necessidades que nós temos. De fato, a gente vai aprender muito com ela e a gente já está aprendendo. Uma delas é justamente nós exercitarmos a criatividade. Vocês concordam que nós ficamos mais criativos ao longo dos últimos dias aí? Éder, é interessante isso, né? Que eu sempre tenho dito para amigos, para clientes, para quem está próximo da gente, de que é impossível a gente sair dessa pandemia do jeito que a gente entrou, né? Seria até muita teimosia da nossa parte se a gente não sair melhor dela, se a gente não evoluir com ela. Então, sem sombra de dúvidas, várias habilidades do ser humano em si, né? A pessoa como um ser humano, a pessoa como profissional, várias habilidades estão vindo à tona. Porque certamente no momento de dor, de desafio grande como a gente tem vivido, a gente tem buscado soluções que antes pareciam muito distantes, né? A gente parece que chegou o tempo da gente pensar fora da caixinha realmente, né? Visto aí as lives que tem acontecido, né, dos nossos artistas, né, enfim, do sertanejo que a gente acompanha mais, mas aí trazendo um pouco para a nossa realidade de mercado, a gente, até conversando com outros colegas, consultores, a gente tem pensado em soluções não só para a continuidade dos nossos negócios, mas é que o nosso trabalho em si, ele reverbera na vida de muitas pessoas, né? Então, assim, diretamente na vida do produtor, na vida de quem trabalha com ele, da equipe dele, e indiretamente de toda a população consumidora de alimentos. Então, se a gente fica esperando a vida passar, né, deitado eternamente em berço esplêndido, as coisas não vão acontecer e lá no final da cadeia as pessoas não vão ter o que comer. Aí surge a preocupação do desabastecimento. Então, o fato é que realmente as pessoas estão mais criativas e eu vejo que vai além disso. As pessoas estão mais humanas também. Legal. O Leandro, além de médico veterinário, é coaching. E trabalha com gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas e trouxe para dentro do agronegócio justamente essa experiência que tomou aí um certo crescimento em várias outras áreas, né, da economia brasileira. Em especial a área de vendas, né, que buscou muito apoio no coaching. E o que você disse realmente é muito oportuno, porque a gente vem já percebendo a mudança de comportamento das pessoas. As pessoas parecem que estão buscando mais entendimento, mais conhecimento. A questão emocional tem sido um dos fatores muito preocupantes pela ciência, pela medicina e também por profissionais que buscam a saúde mental. E a gente vê que, nesse momento, essa pandemia aflorou muito a questão emocional, né, Leandro? Certamente, né? Eu acho que o grande desafio é aquela história assim, hoje que eu não posso sair de casa, eu quero, né? É mais ou menos assim que a população tá, né? Antes, quando podia, todo mundo queria ficar em casa. Mas eu vejo que, assim, emocionalmente falando, né, o pessoal da psicologia vai ter muito mais profundidade disso, mas pelo que a gente estuda e a gente vive, a gente vê que um dos maiores desafios dessa pandemia é justamente manter a saúde mental, sem sombra de dúvidas, né, Éder? Porque as pessoas, elas perderam aquele direito, ao menos momentaneamente, o direito de ir e vir. E isso aí certamente atinge diretamente, né, os pensamentos, os modos, os comportamentos das pessoas. Então, graças a Deus, a gente tem a possibilidade dos meios de comunicação, em especial a internet, que nos aproximam de quem está longe fisicamente. Mas, mesmo assim, a gente precisa sempre estar atento a esse gargalo. Leandro, essa pandemia trouxe também às pessoas um sentimento de falta de poder, de dominar situações, ou seja, não no sentido de poder de mandar, de brigar, não é isso, mas no sentido de eu ter liberdade. Trouxe para a gente uma consciência maior que nós somos muito pequenos nesse universo e que somos muito vulneráveis? Esse é o meu desejo pessoal. Eu particularmente acredito nisso, né?
vejo que o homem, o ser humano, a gente necessariamente precisa planejar a vida, correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, mas a gente tem um poder limitado. A autossuficiência em si, ela não nos leva à nossa plenitude. Então, com certeza, assim, eu vejo isso de modo bem fortalecido nesse momento, é a questão do controle. Né? E a gente falando do agro, do profissional, do nosso mundo profissional, o grande desafio que a gente tem é a gente achar que está com o controle todo da nossa mão, mas não está. E agora, nesse momento mais evidente de que a gente tem um poder limitado, que o controle não está na nossa mão, de que a gente depende do outro, de que a gente depende de toda uma sociedade. Visando isso, né, nós do Espaço Agro-Rural, em conjunto com os parceiros, o Carlos Eduardo está aqui hoje com a gente poder expressar isso ao nosso público, aos nossos clientes, ao produtor rural que está envolvido conosco nesse processo, de que cada um fazendo um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho disso na Roda do Agro, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue construir as soluções necessárias para o problema que a gente tem. Então, certamente, Éder, sem sombra de dúvidas, é um tempo para a gente refletir, é um tempo propício para a nossa reflexão e para a gente perceber da finitude que a gente tem, da limitação que a gente tem, com certeza. Bom, a impressão que nós temos que alguns temas, alguns assuntos são só para o público urbano, como, por exemplo, essa questão de saúde emocional, mental, coaching, mas a gente percebe que há uma mudança no campo também, de comportamental, social, né, no campo também. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Mato Grosso do Sul, em 2003, era uma frase muito recorrente que me assustava muito. Era assim: aqui nós é bruto, rústico e sistemático. E essa frase me ficou na cabeça por muito tempo e eu tentava entender porque tamanha, né, qual era o objetivo, qual o teor dessa frase, qual que era o objetivo de passar a informação. Aqui nós é bruto, rústico e sistemático. Mas acontece que com o tempo passando, eu comecei a perceber que o campo mudou muito, porque essa frase vinha muito justamente do campo, né? Ela incorporou na cidade, mas com nuances de pessoas que tinham o campo como referência. Agora, Carlos Eduardo, eu percebi, não sei se vocês também perceberam, que o campo mudou muito o seu comportamento. As pessoas no campo hoje são mais inteligentes emocionalmente. Não, com certeza. Hoje a gente chega nas propriedades. Primeiro que o conceito, até um conceito que a gente trabalha bastante dentro do Espaço Agro-Rural é o seguinte: não são mais fazendas, propriedades, são empresas rurais. É desse jeito que elas trabalham hoje em dia. Os colaboradores têm essa noção que se não andar tudo certo, se não tiver um levantamento de dados, fazer relatório, tem que trabalhar tudo engrenado, a equipe, como se fosse uma indústria produtiva, não vai para frente e aí acaba saindo. E hoje o produtor, por exemplo, está chegando aí perto da época de vacinação, maio, que está aí 15 dias para bater na porta de certa forma. Bem lembrado. O produtor já está preocupado, por exemplo, que é uma época que geralmente aproveita o manejo para trazer os técnicos, os médicos veterinários, para fazer diagnóstico de gestação, descartar vacas vazias, trabalhar com desmama. O produtor está preocupado com isso, de trazer uma pessoa de fora para dentro da sua realidade. Porque, querendo ou não, ele tendo ali dentro da propriedade dele, tem pouca circulação de pessoas. Fora casos de fazendas que tem muita gente, mas de certa forma a pessoa está ali dentro, ela está protegida. Então hoje o produtor se preocupa com saúde, com treinamento dos seus funcionários. Está recorrente a gente chegar nas propriedades nessa questão do coronavírus, os colaboradores da propriedade virem falar com a gente, quererem informações, porque parte para essa parte técnica que o médico veterinário sabe um pouco mais, tanto que o Ministério da Saúde solicitou, né, que os veterinários ajudassem de frente ao combate do coronavírus. Então, hoje, a gente chega aí em curral, os colaboradores estão trabalhando de máscara, de óculos, de luva, com medo da questão. Então, cada dia que passa, está saindo dessa tendência aí, que você falou do bruto, rústico e sistemático. As pessoas estão se tornando profissionais, porque tá modificando, está cada dia mais tecnificado, né? Justamente, o comentário seria em cima disso, porque o setor rural ficou mais técnico, né? As pesquisas, e aí nós temos que, aqui, claro que lembrar da Embrapa e de outros órgãos de pesquisa, em especial a Embrapa,
que contribuíram muito para essa mudança. Ou seja, quanto mais tecnologia foi embarcada dentro do setor rural, mais ela mudou também o comportamento, o modo de pensar, né? Não, com certeza. Hoje aí o funcionário que está lá na fazenda, o colaborador, que a gente gosta desse termo, porque coloca ele na ordem que ele está dentro da fazenda, porque sem ele a gente não consegue trabalhar em nada. Ele está online 24 horas por dia no celular, tem acesso às informações, ele vai atrás, às vezes ele te questiona porque ele leu uma matéria, ele teve a informação de outro ponto, vão em palestras, tem eventos técnicos. Esse ano aí a gente acabou sendo prejudicado por causa dessa questão do corona, mas se Deus quiser daqui a um dia tá tudo de volta no lugar, porque o funcionário ele gosta dessa participação anual em eventos técnicos para agregar para ele, para trazer para a propriedade um novo panorama e cada dia mais, porque ele sabe que se o dono da fazenda tá de certa forma ganhando, elevando o seu potencial produtivo, ele também tá, porque a partir disso ele consegue moldar uma carreira de sucesso, que para ele de certa forma é a sua carreira ali. E assim, cada dia mais as empresas rurais estão tocando. Com certeza. A gente percebe que houve, sim, mudança no comportamento no setor rural, quando o setor passou a buscar mais tecnologia, mais informação, como o Leandro disse, né? Hoje, como você também disse, hoje é uma empresa rural. A fazenda hoje é uma empresa rural. Diferente dos tempos, talvez do meu avô, do meu pai, quando nós tínhamos uma pecuária e uma agricultura mais tradicional. Hoje não. Hoje os produtores não têm a informação como insumo da propriedade. Ou seja, o produtor busca informações em veículos direcionados e também abre espaço, né, para serviços, como eu disse, como o agro rural, por exemplo, que é um espaço criado para atender essas demandas. São 8 horas mais 20 minutos, no horário de Mato Grosso do Sul. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos em instantes e continuamos o nosso bate-papo aqui. São 8 horas mais 24 minutos. Um abraço para o Leonardo Carriço, seu irmão, né, Leandro? Seu sócio no agro rural, né? Exatamente. Legal. O Leonardo é jornalista do agro e também advogado para o agro também. Maísa Garcia, sua esposa. Você vê que a família pelo menos está ouvindo. Né? Não, mas tem mais gente que não é da família, viu? A Marilene Pereira, bom dia, bom trabalho, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Marilene. Leonardo novamente mandou um abraço para a gente. Nilton de Barros, um abração, obrigado pela participação. Ana Cristina Fernandes Barbura, obrigado também. Obrigado a você que acompanha o CBN Agro pela nossa live no Facebook, tá certo? Fica à vontade. Se quiser participar conosco, pode mandar sua mensagem via a nossa live pelo Facebook. CBN-CG Oficial, tá lá, vai lá, conecta e participe com a gente. Também no nosso WhatsApp, hein? 679-9932-3500, para você mandar aí a sua participação, sua pergunta, seu questionamento, fica à vontade, o espaço é seu. Bom, e a gente segue aqui com os nossos convidados, o Carlos Eduardo Ferreira, médico veterinário, o Leandro Carriço, do Espaço Agro Rural. Você falou que vai ter uma roda de informações? Exatamente, Éder. Que dia vai ser essa roda? Vai ser a primeira roda do agro na segunda-feira próxima. Mas não é encontro ao vivo não, né? É roda do agro na tela quadrada, né? Na realidade, nós temos... É uma live, é isso? Na verdade, vai ser uma teleconferência, uma videoconferência, né? Uma sala fechada para as pessoas inscritas. Né? A gente vai utilizar um programa específico, vai mandar o link para as pessoas que fizerem a inscrição, que a gente entende que dessa forma a gente vai formar um grupo de pessoas realmente interessadas e focadas no tema que vai ser abordado. E é esse tema que a gente vai abordar a partir de agora, né? Que é a questão do período seco, é isso? Exatamente. Tá, o evento que dia será então? Será na próxima segunda, dia 13, às 20 horas e 20 minutos de Brasília. Como que faz a inscrição? A inscrição pode ser feita pelo site, direto no nosso site, www.espaçoagrorural.com.br/roda-do-agro, roda do agro. Legal. E o tema, então, a ser abordado é esse que o Carlos Eduardo traz para a gente agora, como passar aí o período seco, né? Pensando na estação de monta e sem perder muito, né? Porque a gente sabe que durante o período seco, os dois são veterinários, os dois vão abordar muito bem o tema. E quem é pecuarista sabe que no período seco a gente tem uma baixa qualidade das pastagens, em especial proteína, o que faz com que o animal perca peso. Em especial as fêmeas que precisam de um bom score corporal, não tem nutrição suficiente, e aí a fêmea
claro que não vai ter uma prenhez ou uma gestação saudável. É isso, Carlos Eduardo? Isso, certinho, Éder. Falou muito bem. Agora o capim começa a perder a digestibilidade, né? A fibra do capim, cada dia que passa, o capim fica mais fibroso. O animal ingere menos nutrientes. Então, aí pensando até no pessoal que hoje, na tendência de mercado que a gente tem visto, quem tem boi no pasto está fazendo de tudo para se livrar desse animal, por causa da questão que vai entrar a seca, mesmo o preço tendo caído, né, da arroba aí, porque não tem como segurar, visto que o custo do boi no pasto é caro às vezes, e esse boi entra naquele efeito sanfona. Uhum. Ou seja, a taxa de lotação tem que baixar nesse momento na fazenda. Tem que baixar. Porque vai faltar comida. Isso. Ou que até é o objetivo do evento, que aí vai participar outros 2 palestrantes junto comigo, que é o Humberto Adib, da Cone Produtos Agropecuários, e o André Dalmaso, da Unova, Nutrição Animal. O André acho que vai falar muito, focar nesse tema, que quando você não tem como tirar esse animal, no caso de uma vaca, que é uma matriz que você tem que continuar com ela na propriedade, você tem que entrar com uma estratégia nutricional para manter esse animal, para manter o score de condição corporal, para que esse animal não decaia, para que ele não, visto que tem bastante estudo aí que comprova que o bezerro é relativo em relação à vaca. Se a vaca não tem um bom score de condição corporal, ela não vai parir um bezerro bom. A aparição está para chegar aí junho, julho, agosto, setembro para frente. Então, o bezerro já é reflexo da vaca no pasto antes mesmo dela parir. E aí você imagina hoje uma fazenda que tem alta lotação, um capim já de boa digestibilidade, a vaca está tendo que criar um bezerro no pé, se manter, e aí daqui alguns meses, por setembro, outubro, a gente desafiar ela na nova estação de monta. Então, para não abaixar os índices de prenhez e não ter um déficit de bezerro na fazenda, a gente tem que trabalhar com suplementação estratégica, com manejo estratégico, gestão, trabalhar com genética, animais acertados dentro da propriedade, para poder sanar esses problemas que é do intemperismo, do clima, todo ano tem. Uhum. Mas assim, a gente não pode deixar com que isso atrapalhe e gere um reflexo de prejuízo lá no futuro. Só pegando aquele gancho inicial, que hoje a fazenda é também uma fábrica, né? É uma indústria, é uma empresa, o produtor tem que estar atento a essa questão de gestão da propriedade, porque isso tudo está ligado à questão administrativa, à questão da gestão da propriedade. Não é mais empírico hoje o trabalho dentro da fazenda. Antigamente a gente passava essas estações de maneira muito empírica. Hoje não. Hoje tem tecnologia, tem produtos que ajudam o produtor a passar o período seco. Ele só precisa do conhecimento para isso, saber como fazer. Com certeza, tem que saber, e às vezes tem que saber analisar, que hoje em dia tem muito disso. A pessoa às vezes até tem a informação, mas dentro do negócio dela ela não consegue analisar. Ela enxerga aquilo ali e ela às vezes fica presa, e é nisso que o Espaço Agro-Rural trabalha, que a gente da Ciclo trabalha, nesse objetivo, ajudar o produtor a enxergar onde ele está errando, consertar e tomar medidas assertivas para o futuro aí, porque hoje a pecuária está cada dia mais igual a agricultura. Se você não plantar, você não colhe. Então, se você não fizer começar um planejamento, executar e depois ver no futuro onde você acertou e errou e consertar onde você errou, cada ano que passa, cada ciclo pecuário que tem, o trem vai cada vez mais arrochando mais, arrochando mais, né? Com certeza. Arrochando mais. Leandro, o agro-rural, vocês justamente pensaram nessas necessidades que o produtor rural tem anualmente, porque a produção ela é sazonal e ela passa por vários períodos, né? Nós temos o período da seca, o período das águas, basicamente são os dois, né? O período seco e o período das águas. Cada um desses períodos exige uma estratégia diferente. E pensando nisso, o agro-rural uniu especialistas, né, profissionais, para poder ajudar o produtor, seja o agricultor, seja o pecuarista, mas em especial o pecuarista, porque a gente está falando sobre o tema hoje. Exatamente, Éder. A proposta do Espaço Agro-Rural é justamente de estreitar os laços, né? A gente acredita demais no poder da conexão. Então, o Espaço Agro-Rural ele existe para conectar as soluções aos problemas, para conectar os serviços prestadores ao produtor rural, ao homem do campo, à mulher do campo. Ele existe para conectar as empresas que pensam em soluções. Então, o que acontece? Hoje nós temos dentro do Espaço Agro-Rural 8 empresas
que geram mais de 30 soluções ao produtor rural. E quando a gente diz agro, o agro a gente entende como qualquer produto que é produzido dentro do agronegócio, seja ele hortifruti. Deixa eu interromper você, porque agora são 8 horas e 32 minutos, é hora do Repórter CBN, nós voltamos já e continuamos com você. 8 horas mais 35 minutos em Campo Grande. Nós continuamos aqui nossa entrevista com o Leandro Carriço e com o Carlos Eduardo Ferreira, ambos médicos veterinários, que falam sobre a estação de monta. Carlos Eduardo, você já lembrou também, a gente, eu havia até me esquecido de tão importante, viu? A questão da vacinação contra a aftosa, mês que vem, primeira etapa, né? Primeira etapa aí, todo o rebanho, né, na questão de Planalto. E no Pantanal aí pode ser feito agora ou em novembro a critério do produtor, né? Então começa agora, 1º de maio, vai até dia 30, dia 31, que eu acho que é maio, né? E Pantanal vai até dia 15 de junho. A aftosa não é uma doença zoonótica, né? Não. Ou seja, ela não passa para o ser humano. Não passa para o ser humano de forma nenhuma. Mas é uma doença de vacinação obrigatória, por causa da questão do embargo econômico, né? Então a gente as propriedades têm feito de forma geral, isso aí há muitos anos. E então começa agora dia 1º de maio, e aí a gente sempre aproveita essa época do ano para otimizar os manejos, né? Então é uma época que geralmente o pessoal tem para desmamar os bezerros, aproveita para fazer brucelose nas fêmeas, que essa sim é uma zoonose. É uma zoonose. Ou seja, transmite para o homem. Transmite para o homem, então tem que ser feito com todo cuidado, com a orientação de um médico veterinário, se possível. Aliás, precisa de um médico veterinário, porque tem que ser feita uma receita para compra da vacina e depois um receituário de vacinação. Uhum. Então tem que ser acompanhado por um profissional, por um técnico, para evitar acidentes, visto que a vacina é uma vacina viva, né? Onde pode levar risco para o colaborador da propriedade, que às vezes não souber manusear ela corretamente. Então é uma zoonose, e aí vai causar prejuízo. Uma raiva também, uma zoonose, né? É uma zoonose também, e hoje em dia ainda não é obrigatório, mas tende a virar uma vacinação obrigatória como a febre aftosa. Eu até, não tem nada a ver com o nosso assunto hoje, mas acho que isso dá até um outro tema para um outro programa. Essa questão da sanidade, né? A gente está preocupado hoje com a sanidade humana hoje, por conta de coronavírus, dengue, chikungunya, zika, a gente vê essa preocupação. Eu não vejo outra forma de curar essas doenças sem a interferência da indústria química. Não tem como, né? Não tem como, porque só para benzer e tomar folhagem, remédio natural, não cura, a gente sabe disso, precisa da interferência da indústria química. O que eu quero dizer com isso é que nós tínhamos aí, até o ano passado, uma agressão muito grande ao setor rural pelo uso de produtos para combater pragas na lavoura, pragas na pecuária. E hoje a gente está vendo no ser humano a importância da indústria química, né, dos químicos para combater as doenças, né? Hoje a gente está falando aí na cloroquina, né, ou na hidroxicloroquina, como a ferramenta, né, como o resultado que vai trazer de resultado de cura para essa doença. Eu só quero tocar nesse assunto rapidamente, né, nem com vocês, só eu quero falar aqui, né, porque não é a tônica do assunto de vocês, né, mas como cai por terra aquelas pessoas que agridem o setor rural dizendo que o uso de produtos para combater pragas é prejudicial. Olha a importância que nós temos hoje da indústria farmacêutica, da indústria química para combater as pragas que trazem malefícios para a sociedade. Né? Aquele pessoal que fica criticando o setor rural pelo uso de defensivos agrícolas, de adubos, de vacinação contra doenças que nós falamos aqui na pecuária. Olha quanto é importante. Eu acho que até isso nós vamos ter que repensar, né, e não criticar o setor rural de maneira sem conhecer. O desconhecimento é a pior doença que tem. Bom, voltando então aqui, não é um desabafo não, é só uma observação, viu gente? Deixa eu voltar aqui o nosso bate-papo com o Leandro Carriço e também com o Carlos Eduardo Ferreira, ambos do Espaço Rural, porque na próxima segunda-feira, dia 13, eles vão promover uma roda, um encontro online, através de uma live, mas somente para inscritos, tem que se inscrever lá, www.espaçoagrorural, esse agro rural ali tem que ter um RH, agrorural.com.br, /roda-do-agro. Esse evento está marcado para as 20h20 hora de Brasília, na próxima segunda-feira, e o tema é como passar pela seca sem prejudicar os índices da estação de monta
2020. E a gente viu o Brasil crescer nos últimos anos na pecuária brasileira, não só em quantidade de animais. O Brasil hoje tem o maior rebanho bovino comercial do mundo, 200 milhões de cabeças. Vamos colocar 200 milhões, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, porque os números são divergentes. Mas o Brasil cresceu muito em quantidade e qualidade, né, da pecuária, por conta justamente de iniciativas como a de vocês, né? Passar a informação, levar a informação para o produtor. Não, com certeza, né? É o que a gente vem falando da tecnificação, né? Hoje o produtor aí investe cada dia em tecnologia. Se pegar o panorama do passado com o panorama atual, é muito divergente. Antigamente a gente tinha boi abatido aí com 4 anos, 5 anos. Hoje a gente tem cases aí de boi, cases de sucesso, que eu quero dizer, de boi abatido aí com o mesmo peso, com 13 meses, 14 meses. Por isso a carne no prato ficou tão macia como hoje. A gente come uma carne dura, não sabe por quê. Mas por que essa carne é dura? Tem a ver com a tecnologia, o cruzamento que é feito entre raças, a idade que ele é abatido, o tipo de nutrição. Com certeza. O pasto, né? Um pasto hoje em dia adubado, como tem muita gente já trabalhando, que hoje o pasto ainda é a fonte de suplementação mais barata que existe. O bovino foi feito para comer capim, né? Ele é um ser que transforma o capim em proteína. Então, esse animal, a pasto recriado bem, recriado de forma estratégica, às vezes morre na questão que eu quero dizer, assim, é abatido comercialmente com 14, 15 meses. Não é à toa que China, Egito abriram compra dos nossos animais, não é porque a gente é bonito, não, é porque o produto é de qualidade. Com certeza, com certeza. E a questão, não só a carne, ela se torna melhor para o consumo, mas como dentro da fazenda também tem uma melhora financeira, porque você aumenta o ciclo, você diminui, na verdade, a permanência do boi, dessa maneira acelerando o ciclo financeiro da fazenda. Com certeza, a gente diminui, o que a gente fala é que a gente diminui o ciclo produtivo, né? O animal fica menos tempo no pasto, o que rentabiliza aí na gestão agropecuária que a gente acompanha dos clientes e de outros colaboradores. Seguinte, quanto menos tempo você tem esse animal no pasto, menos ele gasta, porque o animal, mesmo ele estando no pasto, a fazenda é minha, o pasto é meu, mas isso tem um custo mensal, tem um custo do colaborador que cuida dele, do sal, do óleo diesel para manter um trator, para manter a invernada ali pronta para o animal pastejar. Então, se o animal fica menos tempo no pasto e ele é abatido mais cedo, ele traz uma tendência, fora que o animal, quanto mais precoce, hoje em dia tem vários programas de bonificação que agregam no preço da arroba para o produtor. Ou seja, ganha mais produtor. Ganha mais, com certeza. Então ele diminui o custo. Com o boi menos tempo na fazenda e aumenta os bônus que ele pode receber. Ele se torna cada dia mais rentável, né? Diminui o custo e aumenta o lucro. Leandro, só que esse comportamento do produtor só mudou a partir da mudança do comportamento pessoal do produtor, do entendimento, né, da inteligência do produtor. E a gente percebe que o produtor rural brasileiro está ficando mais consciente quanto ao comportamento dentro da fazenda. Inclusive os colaboradores também, né? Os funcionários da fazenda começaram a entender mais os processos dentro de uma gestão de propriedade, né? Ou seja, um avanço muito importante, muito grande, não só na questão gestão, mas também na questão comportamental, né? Éder, eu vejo assim, a gente vive na era da informação, esse é o primeiro ponto. E a era da informação é para o urbano, é para o rural. E como você disse alguns minutos atrás, o desconhecimento é a pior doença que existe no ser humano. Então, a pecuária, o agronegócio em si, ele vem passando por mudanças, eu vejo, basicamente por dois grandes motivos. O primeiro é o acesso à informação. Hoje a gente tem... Hoje não tem acesso à informação. Todo mundo tem acesso a informações muito boas. Nós temos profissionais, colegas, cada um na tua área, excelentes no que fazem. Né? E a informação, como você disse, está acesso a todos. E o segundo, que quando a gente diz dentro do espaço agro-rural, que o nosso foco é transformar uma fazenda tradicional, né? O nosso desafio, uma fazenda tradicional, a passar a ser uma empresa lucrativa, uma empresa rural lucrativa, é o tempo que a gente está vivendo também, é o segundo grande motivo de que as margens apertaram, né? O produtor rural, o pecuarista que há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás tinha uma margem de X no boi lá, que ele abatia, hoje ele tem essa margem X dividido por 3, por 4, por 5. Então a margem de lucratividade na atividade é muito menor. Então isso que acontece?
ele não pode errar. A chance dele errar precisa ser diminuída por ele. Então ele vai atrás da informação e faz uma gestão profissional. E aí o resultado, por consequência, vem. É isso que a gente acredita. Justamente, eu queria falar, né? Se o produtor não quer errar, tem que ter a informação como insumo da propriedade. Bom, eu convido mais uma vez você que nos acompanha para na próxima segunda-feira, dia 13, 20 e 20 horas de Brasília, participar desse encontro, Roda do Agro, primeira edição, evento promovido pelo Espaço Agro Rural. Você pode buscar ali na internet, né, Espaço Agro Rural, depois do Agro, RH, né, Rural, para você ter mais informações sobre esse encontro na segunda-feira. Dá tempo de fazer inscrição ainda? Dá tempo. Éder, o pessoal que também estiver ouvindo, quiser mandar o WhatsApp, enfim... Deixa teu WhatsApp. WhatsApp. Tá aberto. O nosso WhatsApp é 67999844304. Qualquer dúvida, entra em contato direto comigo. Éder, só 15 segundos para eu explicar o porquê da roda. Vamos lá, estamos encerrando já. A roda é porque nós acreditamos realmente que o agro não para. O agro precisa continuar rodando. E o setor ele não parou, está rodando, senão ninguém come. E segundo, que a gente acredita que não tem um dono da verdade. Por mais que seja um especialista, ninguém é dono da verdade e é uma roda de construção de ideias, construção de soluções. Então você que trabalha com cria, vem para cá participar conosco na próxima segunda às 20h20. Legal. Carlos Eduardo, obrigado, viu, pela sua entrevista. Agradeço eu, Éder, o convite, a toda a equipe da CBN, sendo bem recebida aqui hoje nesse sábado. E vamos continuar trabalhando aí, que o agro não para. E juntos, tá? Leandro, um abração para você. Muito obrigado. Obrigado, Éder. Obrigado a todos aqui da rádio. Olha, só reforçando o que o Leandro falou, o agro não parou de trabalhar, o setor primário não parou. Mais uma vez, o agro ajudando a manter a economia brasileira em pé. Já fazia isso antes, porque 30% do PIB da balança comercial brasileira, quem carrega é o agronegócio. E se a gente hoje está conseguindo ficar em pé, graças ao Homem do Campo. E por isso a gente encerra tocando a música do Dom e Ravel, Obrigado ao Homem do Campo. Um abraço, até semana que vem. Obrigado pela carne, o arroz e o feijão. CBN Agro, com Éder Campos.